Bom, pessoal, vamos fazer uma espécie de aula diferente agora, né? Eu estava notando que as aulas estavam ficando muito grandes aqui para postar online aqui no YouTube, então eu quebrei algumas aulas, né? E com isso a gente vai tentar fazer aulas menores, aí, mais sintéticas, para vocês poderem acompanhar de forma mais versátil aí em casa, né? Então nessa aula a gente vai dedicar aí no Craton São Luís e na faixa Gurupi, que é um pedacinho do Craton do oeste da África que ficou aqui no Brasil durante a abertura do Atlântico, né? Com a sua respectiva faixa dobrada, que está ali bordejando na região nordeste do Pará e noroeste do Maranhão. Bom, sobre referências bibliográficas aí para Craton São Luís e faixa Gurupi, né? A gente tem o doutorado do Evandro Klein, que foi em 2004, né? E dele saiu diversos artigos aí. Coloquei dois aqui para a gente como exemplo, né? No Gondwana Research, em 2005, sobre o Craton São Luís, e na Precâmbria Research, também em 2005, sobre o cinturão Gurupi, né? E aí embaixo, também foi produto de um mestrado na UFPA, né? De Palheta, se não me engano, em 2001, não lembro muito bem. E tem esse artigo publicado aí na Revista Brasileira de Geociências. Tem vários outros artigos também, né? Eu coloquei esses aí como os mais gerais, para a gente poder ler e ter uma visão geral do que acontece nessa região aí, né? Bom, tá novamente aqui a figurinha do supercontinente Gondwana, e o Craton São Luís e a faixa Gurupi, esse pedacinho aqui que ficou do Craton do Oeste Amazônico do lado brasileiro, quando a gente teve a abertura da margem equatorial aqui, né? E ficou também aparecendo aí um pedacinho de uma faixa dobrada, né? O resto já é coberto pela bacia do Parnaíba. Então você vê que realmente o que está aqui aparecendo para a gente é só a patinha do elefante, né? A maior parte dessa região ficou encoberta aí pela bacia do Parnaíba, e a gente não vê aqui a ligação nem com a faixa araguaia, né? E nem com o que está por baixo do Parnaíba. Aquela figurinha de Nomad et al. 2003, novamente, que todo mundo utiliza aí, né? Mostrando aí o Craton de São Luís, que é esse fragmento, como uma continuação da província Maronita Caiunas do Craton Amazônico, que também continua lá no Birimiano do oeste da África, né, que a gente falou durante a aula de Craton Amazônico. Que está novamente aquela subdivisão do Craton Amazônico de Cassinário e Macambira. Na verdade, em 2004 eles já tiraram o bloco Roraima aqui da província Amazônia Central, Roquiana, né? E esse cinturão que está aqui em marronzinho é o cinturão Maronita Caiunas, que é o famoso transamazônico, que a gente chama aí, né, esse orógeno paleoproterozoico, que representa um pico de formação de crosta aí no território brasileiro e africano, né? Então o que a gente vai ver no Craton São Luís é um fragmento dessa grande sistema transamazônico birriniano, né? Mais uma figura aqui mostrando agora a reconstituição aqui do Nordeste brasileiro, Norte brasileiro, e sua ligação lá com o Oeste africano, né? A gente tem aqui a região do escudo benino-nigeriano, que foi afetada pelo brasiliano, pan-africano, como a gente vai ter na província Borborema, do lado de cá, né? E essa parte que está em vermelho seria a parte cratônica. Então você vê que o Craton São Luís ele é só essa bordinha aí do Craton Oeste africano, e que provavelmente, né, aqui não está pintado, o cinturão Gurupi está em vermelho também, mas a faixa Gurupi é uma continuação, uma ligação dessas faixas brasilianas que estão vindo lá da Araguaia, né, que separa hoje o Craton de São Luís do Craton Amazônico, e do outro lado aqui na província Borborema, né? Então, se eu voltar um pouco aqui, a gente tem uma certa modelo, né, que o Craton Amazônico, o Craton Oeste Africano e o Craton São Luís, pelo menos, né, eles eram unidos num continentezão só, né? Pelo menos até Rodinha, e depois quando isso se separa, durante o Toniano, provavelmente por aí, começo do Neoproterozoico, que a gente vai ter a abertura aqui do Oceano Climene, né, que vai ser representado aqui na faixa araguaia, nós vamos falar dele lá, e a separação do transamazônico birriniano São Luís, vamos dizer assim, né? Então isso provavelmente era um pedação só de Rodinha, o Oeste Africano e o Amazonas, né, que veio e colidiu com o Craton São Francisco para formar o Gondwana Oeste, né? Bloco do Parnaíba, que está por baixo da bacia do Parnaíba, é um mistério, né? Mas existem tantas sugestões que ele faz parte do São Francisco como que ele faz parte do Oeste Africano, né? Hoje eu estou tendendo mais a acreditar que o bloco do Parnaíba faz parte do Oeste Africano também. Também é um bloquinho que foi separado aqui da Amazonas e do Oeste Africano
e do São Luís, né, durante a abertura do Oceano Climene, tá? Vamos ver isso mais para frente quando a gente for falar de Cinturão Araguaia, de Borborema, etc. Né? Ele vai ter uma visão global mais legal dessas coisas aí. Tá bom, então agora já é uma figura, se não me engano, do doutorado do Evandro Klein também, não tenho muita certeza, não apareceu aqui a referência, mas a definição aí dessa região cratônica e da faixa de Almeida 76, né, isso vem desde aquela época lá que a gente viu que eles fizeram a comparação dos dados potássio carbônico do estrôncio do lado norte do Brasil com o lado da África, né, e definiram as regiões cratônicas que teriam sido resetadas os relógios isotópicos a 2.0, mais ou menos por aí, e as regiões que foram afetadas pela orogênese brasiliana. Então a gente vê que a gente tem essa divisão clara aqui, né? Idades potássio argônico mais novas, ó, 580, por aí, assim, 530, definindo a faixa Gurupi, e aqui as idades de 2.0 definindo o fragmento cratônico de São Luís, né? Então você vê que você está bem aqui no nordeste do Pará, né? Belém está por aqui assim, a sua divisa com o Maranhão, o Rio Gurupi passando por aqui, por isso que chama faixa Gurupi, certo? Tem mais um fragmentozinho de cráton aqui próximo à cidade de São Luís, né? Ilha Maravilha. E do lado de cá, quando você sai do outro lado da bacia do Parnaíba, você já cai na província Borborema. Aí é outra história que nós vamos contar em breve. Então tem essa tentativa aí de unir esses fragmentos, né? Tentando desenhar o que é o cráton e o que é a faixa. Não é muito fácil, porque às vezes em imagens aéreas não é tão fácil de distinguir. Isso aí, por exemplo, a gente está vendo geofísica, né? E na geofísica, isso aqui é magnetometria, a gente consegue ver alguns desses lineamentos curvando, né? Talvez te dando aí onde que é a divisa do cráton com a faixa dobrada, né? E aqui do lado de cá é um tipo de geofísica que eu gosto muito, porque ele pega só o que está bem na superfície, né? Que é a gama espectrometria. Então isso auxilia muito na hora de fazer mapa geológico, né? O que está aflorando. Então a gente vê aqui a região de afloramentos, né? O cráton de São Luís entrando aqui para dentro desse pedacinho, e aqui as reentrâncias maranhenses, né? Que faz lá aquela paisagem linda, lá dos lençóis maranhenses, onde o Thanos foi pegar a joia da alma, né? Por aí. O que está em bolinhas aí são depósitos de ouro e fosfato, que a gente vai discutir mais para frente, né? Esse aqui foi retirado de Evandro Klein em 2014, que é aquele livro Províncias Metalogenéticas do Brasil, da CPRM. Bom, agora aqui já com uma interpretação geotectônica, né, os limites inferidos aí, Benjamin Blay 84, a gente tem a faixa Gurupi, Crato São Luís, aquela curvinha que a gente vê na geofísica, né? Lá a curvinha apareceu aqui. E aí, alguns prováveis blocos aqui, né? Bloco da Parnaíba, bloco de Granja, isso aqui é tudo interpretado com base em sísmica e com base em dados que estão mostrando o que está por baixo da bacia do Parnaíba, né? Hoje em dia a bacia do Parnaíba está sendo muito estudada, nós vamos falar dela mais para frente, né? Admite-se, espera-se aí que tem um cráton aí por baixo, ou pelo menos uma parte em que a crosta foi retrabalhada, mas uma crosta decratonizada, vamos dizer assim, né? E estão descobrindo o tempo todo baciazinhas que atravessam esse cráton, bacias do tipo Rift, bacias do tipo até antipaís, né? Estão aparecendo por aí. Então nós vamos falar disso mais para frente, quando for falar desses crátons aí, tá? Então dessa maneira, né? A faixa Gurupi, ela seria a faixa que une o cráton São Luís com o cráton Parnaíba, né? E a gente tem aquela história que provavelmente, né, eu falei atrás aí, o São Luís, Oeste África, Amazônia e talvez o Parnaíba eram parte de um blocão só que saiu de rotina, né? E isso aí, você teve uma espécie de junção tríplice, alguma coisa assim, que rifteou, né? Separou Amazônia, Parnaíba e São Luís, Oeste África, né? Isso tudo que eu estou falando é coisa muito nova, coisa que estamos interpretando, saindo agora, né? Então existe uma interpretação aí, meio comunicação verbal, que eu vou falar aqui, é que talvez a faixa Gurupi seja apenas uma espécie de rift invertido, ou alguma coisa holacogênica, uma estrutura que significa um braço que tentou separar a Parnaíba do São Luís. Isso tudo vai vir aí ainda com essas interpretações sísmicas e tal, né? A faixa Araguaia, por muito tempo, houve essa discussão se era intercontinental, se era holacogênica, ou se tem um oceano aí, que é o Oceano Climene, né? A gente tem hoje muito bem demarcado e muito bem interpretado, com várias evidências que houve crosta oceânica aí, tá? Porfiolitos lindíssimos que a gente vai falar quando chegar na aula de faixa Araguaia. Então, pelo menos esse braço Araguaia aí parece que realmente virou oceano, né? O braço Gurupi, vamos ter que discutir ainda, e quem quiser levar uma palma, enxada, pode tentar cavar a bacia do Parnaíba para ver o que está por baixo aí, né?
Tem uma estratigrafiazinha, vocês podem procurar nos trabalhos do Evandro Klein, né? Mas aflora muita coisa do Paleoproterozoico, tanto no Craton quanto como embasamento do cinturão Gurupi, né? Então até o comecinho do Rosiliano aqui, tem um remanescentezinho arqueano, que é o Metatonalita Igarapé Grande, tá? Não vamos falar de todos aqui. E depois, lá no cinturão Gurupi, você tem algumas rochas metasedimentares, formação Marajupema, e pouquinhos pontuais aí, granitos e nefelinancianitos, que apesar de poucos, eles são muito importantes porque eles marcam aí essa idade neoproterozoica, né? Mostrando então que o cinturão é neoproterozoico. E depois você tem uma série de unidades sedimentares aí que são depositadas em bacias tipo grabes, que são formadas aí por cima dessa faixa dobrada, provavelmente já ligado a esse colapso que vai vir depois do orógeno, né? Que vai, por fim, criar alguns deprocentos da bacia do Parnaíba. Existe uma discussão muito grande sobre bacias, se começa do tipo rift e evolve para seg mesmo, né? Essa discussão na bacia do Parnaíba está bem grande hoje, ou se não tem nada a ver uma subsidência com a outra. Bom, então agora, falando do Craton de São Luís, a gente tem aqui em verdinho ali o grupo Arizona. Essa foto aqui é do Evandro Klein, tá? Todas as fotos que vão aparecer aqui são deles. É um metaglomerado vulcânico lá, datado em 2.2 a 2.1, com uma herança de um pouquinho mais velho, um pouquinho, né? E aí tem uns padrões aí, isotópicos e geoquímicos que vocês têm que estudar aí na disciplina de geologia isotópica, né? Mostrando o epsilon iodínio, por exemplo, bastante fracionado aí, positivo, né? Mostrando que isso aí provavelmente foi parte de alguma coisa mantélica, então talvez um arco de ilhas, alguma coisa dessa maneira, né? Alguma coisa juvenil. Depois o magmatismo calciocalino, que está em rosa, esse rosão aí, né? Que é a suíte intrusiva Tromaí, que você tem quartzo de orito, granodiorito e granito, é quase aquele que se chama de TTG, né? 2.1 bilhão de anos, desculpa. E o granito cantão, que é o rosão que está lá do outro lado, que ele é de 2.1 também. Novamente, aí o epsilon iodínio mostrando coisas juvenis, levemente contaminadas com crosta continental antiga. Em roxo, esse roxão aí então, a gente tem a suíte Tracuatella, um pouquinho mais nova, 2.0, 2.08, 2.09, né? Um pouquinho mais contaminada também. Isso aí vem do mestrado de Palheta lá, que é um estudo dos granitóides que estão na porção nordeste do estado do Pará. Tá? Essas dissertações todas foram desenvolvidas na UFPA. Tá? Os dois, se não me engano, foram orientados pelo Cândido Moura, lá no UFPA. Bom, agora a faixa Gurupi, a divisa do Craton São Luís com a faixa Gurupi, essa zona de cisalhamento aqui sinistral, que se chama zona de cisalhamento Tentugal, tá? As fotos novamente do Evandro Klein aí mostrando esses granitos paleoproterozoicos aqui, Tromaí, né? Que estão agora completamente cisalhados, né? Verticalizados aqui, a zona de cisalhamento transcorrente sinistral, certo? Bem a divisa aqui do Pará com o Maranhão. Bom, então isso aí perfaz então, a parte paleoproterozoica do Craton. E a gente vai falar também do neoproterozoico. Da faixa Gurupi agora, né? No embasamento da faixa Gurupi, a gente tem em rosinha aí o complexo Itapeva, que é parte do embasamento, vamos dizer, da margem cratônica retrabalhada, né? Que foi já dentro aqui da faixa dobrada. Então a gente lembra daquela definição do Almeida, né? A primeira falha de empurrão ou transcorrente, que seja, que envolve embasamento, define o limite do Craton com a faixa dobrada, né? Então, se esse embasamento aqui está sendo deformado pelas coisas brasilianas, ele já é parte da faixa dobrada. Ele significaria que a margem do paleocontinente São Luís, que foi retrabalhada porque foi pego na porrada orogênica aí entre o bloco da Parnaíba e o Craton de São Luís, né? E aqui esses pretinhos aqui chamados de Metatonalita Igarapé Grande, né? Isso aqui é o representante do arqueano aí no embasamento da faixa Gurupi. Tem herança de até 2.7 quase, né? E tem algumas sequências supracrustais também, não tem só granitos e coisas do tipo não, né? Portuguinais. Então a gente tem dacitos mironitizados aí em fundo de sombra, fotos do Evandro Klein. A formação chega tudo, metavulcana sedimentar aí na face xisto verde. E o grupo Gurupi, né, que é introduzido ali para aquele granito cantão que a gente viu, né? Essa bola rosa aí também é paleoproterozoica. Então isso aí tudo provavelmente fez parte de tratos de sistemas, trato de sistema melhor não falar não, porque
esses termos, né, sequências, etc., elas têm uma conotação muito específica para quem trabalha com científica de sequências e tal, então é bom a gente usar termos mais neutros. Isso aí tudo são sistemas de arcos, né? A maioria deles arcos de ilha, né, bem positivos, e pode ter um pouquinho de arco continental também. São aqueles strings de arcos de ilhas que fazem parte aí do sistema Maronita Caiunas birrimiano, né? Esse pedacinho ficou preso aqui na região aqui da divisa do Pará com o Maranhão, né? Ficou preservado aí pra gente. Aí a gente tem a sequência Marajupema, né? Novamente estou usando sequência aqui, eu tenho que evitar usar esses termos, mas é uma sucessão metasedimentar Marajupema que está aí nessa cor laranjinha. São xistos na face anfibolita, eles têm cor de erita, e o zircão detrítico mais jovem em torno de 1,1 milhão de anos, né? Então, bilhão de anos, desculpa. Então isso aí já é parte da margem passiva do Cráton, né? Já não é mais paleoproterozoico, já é parte da sequência que se formou, da sucessão que se formou durante a separação aí do São Luís com o Parnaíba ou com o Oeste Amazônico, né? Aqui embaixo tem um quartzito e em cima um xisto com cordierita. Sequência do tipo QPC aí, né? Mas que ainda não apareceu carbonato. Os granitos e o magmatismo brasiliano, né? Você tem o magmatismo anorogênico, o nefelino cianito Boca Nova, 732 milhões de anos por urânio chumbo e 580 milhões de anos por potássio argônio e biotita. Então a gente sabe que o sistema potássio argônio na biotita, a temperatura de fechamento dele é menor do que o sistema urânio chumbo e zircão, né? Então provavelmente há 580 milhões de anos esse granito aí, esse nefelino cianito, desculpa, ele sofreu essa abertura parcial que permitiu escapar o argônio da biotita. Afinal de contas ele é um gás nobre, né? Ele fica doido para escapar disso tudo do mineral, qualquer temperaturazinha que se coloca, mas que não permitiu, por exemplo, o chumbo escapar do zircão, né? Que a temperatura de fechamento é maior. E a gente tem o magmatismo superaluminoso pós-colisional, que é o granito Ney Peixoto, aí, há 549 milhões de anos, né? E com uma contaminação crustal, um retrabalhamento crustal muito maior do que qualquer um daqueles granitos paleoproterozoicos que a gente viu. Você vê que o Epson neodímio vai lá para baixo, né? E o TDM é bem antigo. É um TDM, vamos dizer assim, intermediário entre as idades modelo do embasamento e o neoproterozoico. Então, provavelmente, ele reflete uma mistura de coisas neoproterozoicas, provavelmente o manto, ou pode ser fusão das metasedimentares também, com esse embasamento paleoproterozoico que está por baixo. Então, você vê que o magmatismo que a gente tem preservado aqui, a gente não tem toda aquela história de magmatismo pré, sim, pós-tectônico, pós-colisional, né? Pré, sim, pós-colisional. A gente tem só representantes aí de magmatismo anorogênico que hoje está deformado, provavelmente marcando a abertura das bacias, né? Newtoniano tardio ali, né? E depois a gente tem o granito que vem depois de tudo, que é o Ney Peixoto, né? Então, se existe arco de ilha, qualquer coisa assim, ele está escondido por baixo da bacia do Parnaíba. Se não existe esse cinturão, seja apenas intercontinental, são cenas do próximo capítulo aí que a gente vai ficar sabendo quando vier a história da sísmica e furos de sonda e tudo mais, né? Importante a gente ver aqui a formação Marajupema, ela está cavalgando, né? Sempre aquela história da vergência para cima do cráton, né? Da faixa para o cráton. Com uma resolução da deformação aí, também para zonas transcorrentes, como a zona de Tentugal. Depois a gente tem essa série de baciazinhas amarelinhas aí, ó, que são bacias tardio-orogênicas, né? Quando você tem um colapso do orógeno. E você vai ter coisas rudíticas, né? Conglomerados, peritos e arcoses. Formação Viseu, lá em cima, né? Formação Piriá e formação Igarapé de Areia. O zircão detrítico mais jovem disso aí está em torno de 550 milhões de anos. Quer dizer, já é eródio granito Ney Peixoto, né? Que vem depois de tudo. Então, provavelmente são bacias do tipo intermontanas ou que ocorreram ali dentro de grabens por causa desse colapso orogênico. Igual quando você junta um monte de areia, né? Uma hora esse monte de areia não vai aguentar o próprio peso da própria altura e vai desabar para os lados. Algumas fotos aí do Evandro Klein, novamente, né? Das bacias sedimentares lá de Piriá, arenitos aí com cruzadas, às vezes a gente tem conglomerados, coisas bem grossas, assim, leques de aluvião e etc, né? Isso aqui foi um trabalho que, inclusive, eu fui revisor, né? Da Ellen Lopes, aí, Evandro Klein, Cândido Moura, a turma toda tá aí, né? Os Eneus, o pessoal do CPRM.
que fizeram aí zircão detrítico e também neodímio e geoquímica nessas bacias, né, da bacia do Piriá, aí, que tem um modelinho aí da bacia do Piriá depositada num meio graben, né, com uma borda falhada de um lado e uma borda flexural do outro. Isso é muito comum para meio grabens, né? E os padrões de zircão detrítico que eles conseguiram aí, né? Dependendo de onde você está na bacia, você vai erodir só o bloco paleoproterozoico, né? E dependendo de onde você está, você vai pegar as coisas neoproterozoicas que estão do outro lado. O importante é que pegaram aí, que o zircão mais novo é cerca de 549 milhões de anos. Bom, falando um pouco dos recursos minerais aqui do cinturão Gurupi e do Craton São Luís, o que a gente tem de mais importante aqui são depósitos de ouro orogênico, tá? São essas bolinhas pretas que estão aí, né? Tanto no Craton quanto na região da faixa dobrada, né? Principalmente no embasamento paleoproterozoico que está retrabalhado aí. Então a gente tem esses depósitos típicos do ouro orogênico, que você tem fluidos que causam desidratação e descarbonização durante o metamorfismo, né, como se estivesse empurrando uma esponja, e essa esponja ela vai expelir esses fluidos, normalmente rico em sílica, né? Aí tem todo o estudo de inclusão fluida, salinidade, etc. Né? O importante é que esses fluidos vão percolar pelas rochas encaixantes, e aquele ouro que está espalhado ali pelas rochas encaixantes, né, a gente sabe que a média de ouro na crosta é baixa, mas o fluido vai passar por ali, o ouro não quer ficar na rocha encaixante, né? Ele normalmente não forma mineral, e aí o fluido vai levar esse ouro embora, né? Na forma de um sulfeto hidratado, não sei nem se isso existe, mas ele vai ser levado embora, né? Normalmente é isso, ao HS2, ou qualquer coisa do tipo assim, e vai levar isso embora, vai levar nesses fluidos ácidos aí, né, ao HS2, quer dizer que o fluido é ácido, e quando ele encontrar condições de tamponamento, condições químicas, condições pH, condições de espaço, né, de abertura de espaço condizentes, ele vai precipitar, e aí vai precipitar o que tem no fluido. O que tem no fluido? Um monte de sílica, vai precipitar quartzo, e os metais que não queriam ficar na rocha, né? Quando o fluido passou, eles pegaram o trenzinho do fluido. Então vai depositar ouro junto com isso nos veios. Tipo ouro de veio. Não sei se eu falei alguma besteira aqui no hidrotermal, realmente não é minha praia, mas espero que tenha dado uma visão geral aí, né? Bom, tá aqui algumas fotos de testemunho de sondagem junto desse depósito, né, de Piaba. A gente tem aqui um granitóide fino cortado por esse veio de quartzo cheio de sulfeto. Vocês estão vendo sulfeto disseminado aqui no veio, né? Brecha, né? Então o que acontece? É encaixante ao granitóide, né? De alguma forma você passou esse fluido por aí, quando ele encontrou essa falha, que está formando a brecha, diminuindo a granulação das rochas, né? O fluido percola por aqui, e onde ele encontra ali as condições boas de menor pressão, né? Por isso que ele deposita em espaços como tension gases ou o que quer que seja, ele vai precipitar e vai vir com ouro junto. Todas essas fotos, gente, são do livro aqui, Metalogênese das Províncias Tectônicas Brasileiras, capítulo Craton São Luís e Cinturão Gurupi, que foi escrito por Levando Klein, esse livro é de 2014, tá? Da CPRM. Aqui um outro depósito, que é de Chega Tudo, né? Aquela formação Chega Tudo paleoproterozoica, metavulcano sedimentar. Tem aqui uma visão em mapa e perfil do depósito. Você vê que são corpos auríferos que estão enfiados exatamente só na zona ali de veio, de falha, né? E aí uma série de fotos aqui mostrando o ouro junto com a pirita e tal, né? Que está ocorrendo aí nessas zonas de falha, certo? Modelinho aqui do Evandro Klein, né? Mostrando a migração dos fluidos que vão percolar, né, nessas zonas de falha aqui. Eles vão entrar nesse túnelzinho da zona de falha e vão percolar pelas rochas encaixantes, causando um enriquecimento em ouro no fluido, né? O fluido vai lavar essas rochas encaixantes ao redor durante o estágio de compressão aí da orogênese, né? Como se fosse uma esponja que você está apertando, e o fluido vai sendo escapando ali, né? E aí quando ele passa aqui, ó, nesse momento aqui, ele encontrou um espaço vazio, né? Esses bendes nas falhas são ótimos para depósitos minerais, né? Quando você tem zonas transtensivas, né? A geometria da falha aqui, ó, ela ajudou a você ter uma zona, um degrau, onde você tem uma abertura de espaço. E quando você abriu esse espaço, a pressão é menor, né? O fluido vai se depositar aqui dentro. Ele vai se depositar levando aí sulfetos, ouro e tudo mais, tudo que tiver, né? Então, modelinho clássico aí para tipo orologínico. Bom, pessoal, essa aula aí, então, foi só sobre o Craton São Luís e faixa Gurupi, né?
Quem tiver dúvidas pode mandar aí por e-mail, a gente vai discutindo. E eu vou tentar gravar umas aulas mais curtas também, falando especificamente sobre faixas e regiões, para a gente poder trabalhar isso de forma mais versátil aqui no YouTube, tudo bem? Então, um grande abraço a todos e até a próxima.